E agora nós vamos falar aí sobre os direitos da pessoa autista. Nos dias atuais, pessoas do espectro autista ou com algum tipo de deficiência estão tendo seus direitos, oportunidades e benefícios mais reconhecidos pela lei do que em qualquer outro período. Contudo, apesar do aumento da visibilidade do autismo, muitas pessoas ainda desconhecem quais são os seus direitos e se a lei as reconhece como pessoas com deficiência. A advogada, especialista em direitos das pessoas autistas e PCD, doutora Andressa Oliveira, vai nos explicar e esclarecer algumas dúvidas que são muito comuns sobre esse tema. Por exemplo, uma das dúvidas mais frequentes em relação aos direitos dos autistas é se essas pessoas são consideradas pessoas com deficiência. E um dos maiores receios das pessoas autistas é a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. No entanto, isso não deveria ser uma preocupação, pois a Lei Berenice Piana garante o direito de participação no mercado de trabalho sem qualquer discriminação. As pessoas autistas não precisam ocupar vagas exclusivas para PCD, mas podem ocupar vagas comuns, desde que possuam a capacitação necessária. E apesar das leis existentes que buscam incluir uma pessoa corrigindo aqui, apesar das leis existentes que buscam incluir cada vez mais as pessoas autistas na sociedade, muitos autistas e suas famílias ainda enfrentam grandes dificuldades para garantir o cumprimento dessas leis. Então, para falar sobre isso, para trazer à luz os esclarecimentos, nós vamos falar com a doutora Andressa Oliveira, que é advogada com ampla formação e experiência, que a posicionam como uma das maiores referências no direito das pessoas com transtorno do espectro autista no Brasil. Graduada pela Faculdade Municipal de Direito de Franca e pela renomada Universidade de Coimbra, em Portugal, Andressa é especialista em direito previdenciário, direito à saúde e direito das pessoas com autismo e PCD, além de ser autora do livro Como Garantir o BPC para as Pessoas com Autismo, guia essencial para advogados e também para famílias. Ela é professora de pós-graduação e cursos jurídicos, dedicando-se a formar profissionais que compartilham a sua paixão pela justiça. E a trajetória de Andressa no direito das pessoas com TEA começou de forma profundamente pessoal, ao ter o diagnóstico de sua sobrinha, que a inspirou a mergulhar neste nicho, tornando-se pioneira na região e construindo uma carreira que combina propósito e excelência jurídica. E agora nós vamos falar então com a doutora Andressa. Muito obrigado pela sua presença no dia de hoje no programa Calibre e, sobretudo, para trazer à luz, né, para um tema que, infelizmente, acaba se tornando obscuro, que as pessoas elas não conhecem os seus direitos. Seja muito bem-vinda, doutora Andressa. Obrigada, Danilo. Obrigada pela apresentação, obrigada pela oportunidade de falar sobre o direito dos autistas, que é muito importante realmente para a população ter consciência dos direitos e para os profissionais, né? Como você mesmo mencionou, sou professora da área jurídica, para os outros advogados que ainda não atuam na área, às vezes vê aí essa importância de dominarem essa matéria e realmente atenderem essas famílias que tanto precisam, né? Exatamente, doutora, e até mesmo para ajudar a quebrar alguns preconceitos, né? Porque, infelizmente, a senhora também já deve ter ouvido muito disso daí. Algumas pessoas que não entendem o que é o transtorno do espectro autista começam a falar: ah, agora virou moda, todo mundo é autista, né? E não é isso. É uma questão neurológica, né? Uma questão do neurodesenvolvimento que começa lá na vida intrauterina, na formação do cérebro, e que hoje, graças a todos os avanços que nós temos na medicina e na neurociência, se compreende mais. Então, isso tem ajudado a diagnosticar as pessoas que estão inseridas dentro deste espectro, né?
Exatamente, Danilo. E o que é interessante é o seguinte: fala-se espectro justamente por conta de todas essas possibilidades e características, vamos assim dizer, que as pessoas autistas têm. Então, hoje, divide-se, por exemplo, em níveis de suporte, nível 1, 2 e 3, e alguns níveis realmente é um pouquinho mais difícil, às vezes, de se identificar, né? Que nem todas as pessoas vão ter ali um atraso de fala ou não serão verbais, né? Então, portanto, existem muitos diagnósticos tardios, e mesmo essas pessoas com diagnósticos tardios têm direito também garantido na legislação. Então, é muito importante a população em geral também entender que existem diversos níveis desse espectro, e por isso que hoje, com a ciência mais avançada, com a informação, né, chegando em mais pessoas, tanto da área da saúde quanto para as famílias, as escolas, é muito importante isso, porque a gente vê que o diagnóstico realmente aumentou. E realmente não é moda, né? Nenhum médico está aí para brincar, nenhum tipo de terapeuta, nenhuma clínica, enfim, que faz essa avaliação multidisciplinar está aí realmente para brincar. Pelo contrário, né? Isso é muito bom. O aumento do diagnóstico, na verdade, veio para facilitar o acesso dessas pessoas aos seus direitos, e muitos diagnósticos desconhecidos, até as pessoas mesmo falam, nossa, o diagnóstico veio tardio, mas ainda bem que ele apareceu, porque agora eu consigo entender o que eu passava antes, né? Às vezes ficava ali com essa questão mais relacionada com ansiedade, achando que era algo relacionado com bipolaridade, com outras questões, outras comorbidades, e com o diagnóstico correto é possível, então, buscar o tratamento correto, bem como garantir esses direitos. Exatamente. Eu falo até por uma questão pessoal também, viu, doutora? Eu acabo sendo um militante dessa causa, porque eu, tardiamente, aos 40 anos, fui diagnosticado também dentro do TEA. Né? Só que ainda estava dentro do DSM-4, em que você tinha, desculpe, separada as síndromes, transtornos ou disfunções que compõem hoje o espectro. Então, no meu caso, estava lá, síndrome de Asperger, né? Que hoje é classificado como autismo nível de suporte 1, com dificuldades de interação social, porém com desenvolvimento cognitivo e tal. Isso, tecnicamente falando, assim que vem. Mas nós sabemos que existem muitas outras questões no meio, né? Você tem, além do Asperger, síndrome do X frágil, transtornos globais do desenvolvimento, transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Savant, ou seja, tem alguns que você percebe mais a condição da pessoa, porque ela reúne estereotipias, mas outras, como no caso de quem é Asperger, né, que está aí no TEA, nível de suporte 1, ele sempre se sentiu estranho ou diferente, não pertencente à sociedade, porque ele tinha gostos muito específicos, não conseguia constituir laços com os amigos, com namoros, com trabalho, e ele foi sendo excluído, né? E todo o tratamento que envolve nisso, ele é custoso. O processo diagnóstico em si, ele é custoso. Mas hoje, com este avanço no diagnóstico que permite isso, faz com que também essas pessoas elas possam se sentir inseridas no mundo, né? Dentro da sociedade. Exatamente. Perfeito, E Danilo, perfeitas colocações. E agora, né, na verdade era para estar valendo agora em 2025, mas acredito que vai começar a valer em 2027, agora com o CID-11, essa especificação relacionada com o TEA vai vir de uma forma muito mais tranquila, até para a garantia desses direitos, quando alguns direitos exigem, por exemplo, o reconhecimento de barreiras, impedimentos, porque, na verdade, o CID-11 traz características mais evidentes. Eu falo que até vai deixar de existir, às vezes, ali, aquele nível de suporte 1, 2 e 3, que até tem um certo preconceito em relação a esses níveis de suporte quando a gente fala em perícias judiciais, porque quando eles veem nível 1 de suporte, acha que não tem nenhum tipo de barreira ou nenhum tipo de impedimento, isso que a gente vê ali com frequência na análise de alguns direitos e garantias, né? Por exemplo, até mesmo isenções, quando a gente fala de IPI ou IPVA, dependendo se for o nível 1 de suporte, a gente só consegue garantir isso na justiça, por exemplo, um saque de FGTS para as pessoas autistas, né? Então, a gente vê que ainda há uma diferenciação dependendo dessa questão do nível de suporte, mas com
ali o CID-11, eu acredito que isso vai realmente melhorar um pouco, porque vai dar uma visão melhor do diagnóstico. Exato, e também um outro direito que geralmente é negado para quem está no nível de suporte 1, que é a aposentadoria especial, que ela se aposentar mais cedo, e isso, pessoal, não é privilégio, isso é porque para as pessoas que elas estão nesse espectro, às vezes é muito difícil de se manter no emprego, porque elas não são Exatamente. compreendidas, elas sofrem discriminação, preconceito, algumas vezes, e muitas vezes bullying, e elas não conseguem ter um trabalho típico de carteira assinada, ou quando conseguem um trabalho que é classificado como PCD, sendo que ela tem mais capacidade para um trabalho mais complexo, tem mais habilidades, e isso tudo afeta também a qualidade de vida dela e a qualidade de saúde mental. Exatamente, Danilo. E é interessante até enfatizar que as pessoas autistas que conseguem, enfim, trabalhar, não obrigatoriamente, claro, precisam ocupar uma vaga PCD, demonstrando capacidade ali para aquela função, mas a gente sabe que muitas das vezes algumas pessoas poderão ter ali necessidade de adaptação nesse ambiente de trabalho. Eu já tive alguns clientes que passaram por mim que teriam que fazer algumas adaptações no sentido até de trabalho home office, principalmente na época da pandemia, que todo mundo ali veio trabalhar home office, de repente, quando voltou à empresa, realmente começou a ter diversos tipos de crises, enfim, situações que prejudicavam no trabalho. Então, essa questão da aposentadoria da pessoa com deficiência, que no caso a gente inclui também as pessoas autistas nesse direito, é um direito justamente dado a essas pessoas que têm essa capacidade de trabalhar, afinal de contas, a aposentadoria ela é só garantida àquele que faz a sua contraprestação, a sua contribuição para a Previdência Social, no caso, por exemplo, o INSS, né? E garante, então, essa aposentadoria mais cedo, mas também a própria aposentadoria, esse próprio direito à aposentadoria da pessoa com deficiência tem alguns requisitos, né? Então, dentre eles, divide-se ali, se for uma aposentadoria por tempo, por exemplo, a pessoa precisa, o homem, por exemplo, precisa atingir 25 anos se estiver numa situação de deficiência grave, 29 anos de tempo se estiver numa situação moderada, e 33 anos de tempo se estiver numa condição leve. E é aí que entra a analogia que a gente faz muitas das vezes do nível de suporte, porque aí a gente consegue equiparar, se for o caso, o nível de suporte 1 é essa condição leve mesmo, a gente sabendo, obviamente, que depende de cada pessoa. Tem pessoas que têm nível de suporte 1 e que não se consideram com essa deficiência leve para fins de aposentadoria, mas isso tudo é levado em consideração através de uma portaria, né, que é a portaria interministerial número 1, que lá vão ter diversos questionamentos que vamos fazer a essa pessoa. E as mulheres, inclusive, Danilo, têm a possibilidade de um tempo um pouquinho mais reduzido, que no caso começa ali com os 20 anos de tempo, 24 ou 28, fazendo até essa comparação. Isso é aposentadoria por tempo, né? E temos também a aposentadoria por idade, que no caso para o homem, ao invés de se aposentar com 65 na regra geral, consegue ali com 60 anos, e a mulher, ao invés de ser com 62, que é a regra geral, consegue ali com 55 anos. A vantagem da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, no caso, a pessoa autista, é que não importa o grau. Então, se enquadrando ali que seja leve, consegue se beneficiar desta regra, que é muito importante que todos tenham conhecimento, viu, Danilo? Sim, é muito importante mesmo, porque tem até mesmo alguns peritos do INSS que devem estar mal informados, que eles acabam tentando negar esse direito, né? Então, as pessoas têm que saber, sim, das condições, dos direitos que elas possuem para elas reivindicarem, para elas não ficarem silenciosas, porque nós sabemos que para o INSS é muito mais interessante limitar o acesso ao direito, porque quanto mais pessoas ele tiver contribuindo e menos usufruindo, ele vai mantendo a longevidade dessa, vamos chamar entre aspas, de pirâmide, né, por mais tempo ali para manter os benefícios para alguns grupos de pessoas. Mas você não pode se calar, você tem que ir atrás, às vezes tem que acionar a justiça para fazer valer o seu direito, porque não é privilégio, gente, é direito. E apenas mais um título comparativo, né? Quando se fala em grau leve, que eu acho que deveria até mudar essa nomenclatura,
Porque o que é leve para alguém? Como você afere o sofrimento de uma pessoa? Uma dor, um sofrimento psicológico. Entre os índices de suicídio e tentativas de suicídio, grande parte das pessoas elas se enquadram justamente dentro do TEA chamado de leve, nível 1 de suporte. E isso segundo alguns dados publicados recentemente. Tá? Por quê? Porque a questão do sentimento de não pertencimento, dos bullying frequentes, etc., que geram um sofrimento psicológico. E fora isso, né, doutora, também tem a questão da pessoa ela ter direito à adaptação. Por exemplo, em sala de aula, né, falando aí mesmo de um adolescente que ele está inserido no TEA, ele pode necessitar de um suporte pedagógico especial, ele pode reunir ali alguns itens tecnológicos como fones abafadores de ruído, em alguns casos se fazem. Inclusive tem um deputado federal, eu lembro do primeiro nome, é Amon, se não me falha a memória, que ele é o primeiro deputado autista no Congresso Nacional, e que ele faz uso, inclusive, desses fones, que ele fala que, às vezes, para ele conseguir se controlar, se autorregular na sessão, ele tem que pôr os fones abafadores ali de ruído para que ele consiga ter o foco e não ter alguma condição que possa levá-lo a surto. E cada pessoa, né, ela tem as suas características, as suas necessidades, e a lei ela tem que respeitar essas necessidades individuais, né? Exatamente, e muitas das vezes a gente não vê isso na prática, principalmente quando a gente fala no critério educação, né? Tanto as crianças quanto os adolescentes, ou até mesmo já na fase adulta, na universidade, isso é um direito garantido não só pela lei Berenice Piana, que protege as pessoas autistas, mas também a Lei Brasileira de Inclusão, que também aplica ali as pessoas com transtorno do espectro autista, por ter esse reconhecimento como deficiência, e o direito à educação, que envolve inclusive essas adaptações, o plano educacional individualizado, adaptações nos materiais, um professor de apoio. A gente vê que isso realmente na prática é muito diferente. A gente, infelizmente, não tem uma legislação muito bem definida no sentido de determinar, por exemplo, um professor de apoio de forma individualizada, mas a lei sim protege no sentido de garantir esse professor de apoio à medida que essa pessoa fizer prova dessa necessidade, ou seja, com um relatório médico, juntamente com relatórios terapêuticos que podem embasar esse pedido. Então, é realmente um direito, principalmente nessa questão da educação e também no trabalho, para que essa pessoa consiga desenvolver o seu direito também relacionado ao trabalho, viu, Danilo? Perfeito. E como saber, doutora, os direitos, os benefícios a que a pessoa ela pode ter acesso? Existe alguma forma dela consultar? Exato. Bom, os direitos, na verdade, ela vai ficar sabendo aí pela mídia, eu falo até pelos profissionais capacitados, temos profissionais agora capacitados em direito dos autistas, eu mesma já formei mais de 3.000 alunos, Danilo, que são advogados e se especializaram em direito dos autistas. Eu tenho um curso expert em direito dos autistas justamente para que a pessoa consiga entender as peculiaridades desses direitos, porque nós temos situações muito específicas quanto aos relatórios médicos, as avaliações neuropsicológicas, aquilo que deve ser apresentado para a garantia desses direitos. Mas, basicamente, vou dizer alguns aqui, que muitos se prendem apenas no benefício de prestação continuada, que é o BPC da LOAS, que é pago para aquelas famílias de baixa renda, e normalmente são para aquelas famílias que realmente já identificam ali aquela questão já na infância, mesmo que não seja na infância, seja na adolescência ou na fase adulta, é devido, então, a este benefício com reconhecimento, obviamente, e fazendo prova da deficiência. Andressa, mas você já não disse que autismo é uma deficiência? Sim, só que o que acontece, né? Esse benefício, ele precisa de uma aprovação através de uma perícia médica e uma perícia social. Eu falo que a deficiência, para fins de benefício de prestação continuada, vai além da condição comprovada pelo diagnóstico,
tá? Nós precisamos comprovar, então, justamente essa barreira, essas dificuldades, o que isso afeta no dia a dia. Por isso que a documentação médica é muito importante. Eu sempre falo que nós, advogados, nós trabalhamos numa equipe multiprofissional. Além da equipe de saúde, os advogados, nós juntamos para justamente proteger esse cliente. Então, temos aí o BPC, conforme eu disse, as aposentadorias, conforme também já mencionamos, temos a questão do saque de FGTS, não só para a pessoa que tem ali o diagnóstico, mas tem algum dependente nessa condição, também é possível. Administrativamente, somente o nível de suporte 3, mas nós podemos, no judicial ainda, fazer prova da necessidade do nível de suporte 1 ou 2, está aí nessa diferenciação que ainda existe diante dessa questão de níveis de suporte. Temos também algumas isenções relacionadas com compra de veículos ou até mesmo impostos como IPVA e ICMS, isso depende muito de cada estado. E também, óbvio, os direitos relacionados com a educação, com a saúde, né? Já falamos da educação também, mas também os direitos relacionados com a saúde, como os tratamentos, de forma ilimitada, de acordo com aquilo que estiver estabelecido no relatório médico, tanto pelo plano de saúde, quanto também pelo SUS, e a família realmente tem que ir atrás desses direitos. Sair um pouco ali da zona de conforto quando fica sabendo apenas do benefício assistencial e de repente não se enquadra, porque não se enquadra em família de baixa renda, mas buscar se informar através ali. Nós temos hoje as redes sociais que trazem bastante informação, mas tomem cuidado também com informações, com as famosas fake news, né, Danilo? Então tem que tomar cuidado, procure informação com quem é especialista no assunto, tá? Então temos hoje advogados especialistas no assunto, em direito das pessoas autistas, isso é muito importante para que as famílias e que a população em geral tenham um conhecimento e também fazer o que nós estamos fazendo aqui, né, Danilo? Levar ali informação através da mídia para o pessoal. Exatamente, doutora. E a senhora abordou um ponto que eu ia colocar justamente nessa próxima pergunta, que é referente à saúde, mas num ponto bem específico, porque, se não me falha a memória, foi em 2022, os planos de saúde eles estavam obrigados a fazer a inserção dos profissionais os terapeutas, né? Deixa eu só me lembrar, o nome específico era o psicólogo, e o psicólogo, psicopedagogo e neuropsicopedagogo, para fazer o atendimento justamente das pessoas autistas. Mas depois houve uma reviravolta, os planos de saúde começaram a negar esse direito, dizendo que não, que esses profissionais são profissionais da educação e não profissionais da saúde, e assim foram tirando dessas famílias a possibilidade de continuarem com terapias do tipo ABA, que são terapias que ajudam muito, tanto na saúde quanto na educação dessas pessoas, e que são terapias muito prolongadas, que acaba contrariando o interesse justamente destes planos, né? Houve alguma mudança nesse sentido, doutora? Efetivamente não, Danilo. Hoje, com o relatório médico especificando a necessidade dessas terapias, bem como a especialidade, é possível sim recorrer à justiça para garantia dessas terapias. A ANS ela estabelece na verdade, o fornecimento dessas terapias de forma ilimitada. No caso, nós temos a psicologia, a fono, físio, se for uma psicomotricidade, enquadrar em fisioterapia, se for, por exemplo, uma psicopedagogia, aí que está. A psicopedagogia, se você fizer a comprovação de que ela é clínica e não institucional, então esses pontos são muito importantes, se fizer essa comprovação que é uma psicopedagogia clínica, que muitas das vezes o plano só vai aceitar aquelas realizadas por profissionais formados em psicologia com especialização em psicopedagogia e não os pedagogos com especialização em psicopedagogia. Eu estava enfatizando a importância de saber, inclusive, essa questão da psicopedagogia clínica, que é diferente de uma psicopedagogia institucional. A gente tem, sim, discussão no administrativo quando o plano ele quer negar esse tipo de tratamento, justamente enfatizando esse ponto que você disse, levando a acreditar que é algo relacionado com a educação.
mas na justiça a gente consegue reverter essa situação. Quando a gente faz a prova de que essa psicopedagogia, por exemplo, é clínica... A senhora disse que chegou no ponto em que os planos eles tentam desconstituir o direito, dizendo não se tratar de uma questão de saúde, mas apenas uma questão educacional, e que assim eles não estariam obrigados, e aí foi o ponto que acabou travando o sinal. Mas na justiça isso é plenamente possível reverter, justamente colocando as documentações corretas. Eu sempre falo que a ajuda das psicopedagogas é muito importante no sentido de fazer relatórios que comprovem justamente essa visão no âmbito científico voltado, então, à psicopedagogia clínica. O ABA, que é a análise do comportamento, hoje ele é plenamente também aceito dentro da psicologia. Então, a gente precisa entender, eu falo que no âmbito do direito, a gente precisa entender também dessas questões técnicas e relacionadas com a saúde, que juntamente com os profissionais dessa área, a gente vai conseguir fazer prova no processo da necessidade dessas terapias e garanti-las para as pessoas que precisam. E como se diz no direito, né? Tem que se analisar o caso concreto, né? Hipoteticamente não dá para falar, não dá para fazer algo geral. Doutora, a senhora gostaria de compartilhar conosco o seu arroba das mídias sociais para as pessoas que estão nos assistindo, caso elas tenham uma necessidade de estabelecer um contato, tenham um caso até para levar para a senhora, possam estabelecer essa conversa? Sim, se quiserem saber mais sobre o direito dos autistas, tirar dúvidas, bom, lá no meu Instagram, que é Andressa Oliveira ADV, tá? Lá eu posto diariamente informações, principalmente informações práticas para os advogados, mas também é possível ter uma comunicação comigo através do direct. Então é Andressa Oliveira ADV. Muito obrigada, Danilo. Muito obrigado. Estivemos falando então com a doutora Andressa Oliveira, advogada especialista em direito dos autistas e das pessoas com deficiência.